Eu sou a professora Helena Frota, sou doutora em Sociologia e sou professora da ECONSE, da Escola de Conselhos Tutelares e de Direito, há bastante tempo, desde a formação, desde o início da escola. Então, hoje eu vou ministrar para vocês o módulo 2, Infância, Família e Direitos. Então, é um prazer muito grande estar aqui, em contribuir com essa formação. É um tema que eu gosto muito, porque eu trabalho a questão de gênero, família e geração nas políticas públicas, no mestrado e no doutorado de políticas públicas da UES, né? Sou professora da UES, do programa de políticas, e o nosso entendimento é ver como é que a família forma, se interrelaciona com as crianças e com a juventude e com a sociedade, né? Então, eu quero dizer para vocês que a família é uma temática que perpassa em todo o processo civilizatório, sendo que as famílias, elas não são iguais, elas têm uma história, né? Então, esse formato de família, esse que nós vivemos e que nós idealizamos, surgiu na Europa no século XVIII, que é relatado através de um autor chamado Philippe Ariès. Ele coloca especialmente na sua obra História da Criança e da Família. Então, essa família, ela não é, ela é uma família, por exemplo, na época dos reis, ela tinha uma formatação diferente, existia o rei, a rainha, os súditos. As crianças não eram consideradas crianças, elas não eram cidadãs. E, por sinal, elas têm o nome de infante, que nós vamos ver na história do Brasil, infante, Dom Pedro, né? E ela vai ter essa formatação de família nuclear a partir do capitalismo. Então, nessa época, nós vamos ver que, na época dos reis, as rainhas pariam e tinham seus filhos e eram entregues a outras pessoas para criar. Então, elas não apareciam, elas só iam aparecer lá para 11, 12 anos, quando elas começavam, porque já tinha um movimento de se saber quem era que ia substituir o rei, então elas apareciam, especialmente os meninos, porque as meninas elas eram tornadas assim invisíveis, né? Então, isso é para dizer que a família, a família nuclear, o pai, a mãe, os filhos, ela vai se constituir a partir do capitalismo, que nós vamos chamar a partir da modernidade. E como é que essa família ela se compõe? Por que que ela se compõe? Porque é preciso, essa família, é preciso que haja mão de obra para as indústrias, para o campo, então, para trabalhar no campo. Então, aí as crianças começam a aparecer como mão de obra, né? E essa família nuclear, ela é constituída de pai, mãe, filhos e os parentes, que a gente chama família nuclear burguesa. Isso foi um padrão também europeu, mas esse modelo, esse padrão, ele ficou nas nossas cabeças até hoje. Então, tem muitos profissionais ainda, tem muitas pessoas, até conselheiros tutelares, que têm esse modelo na cabeça. Esse modelo ele é muito forte. No Brasil, a situação ela foi diferente. Por quê? Como é que nós vamos conceber a família? Existiam os reis que vieram para o Brasil. Quando Dom João VI veio para o Brasil, já havia o capitalismo na Europa, o capitalismo comercial.
E eles vieram para o Brasil já com o intuito de quê? Com o intuito de desenvolver algo que desse lucro a Portugal, desse lucro a Portugal e a Espanha, que eram os países europeus de maior destaque. Então, no momento que eles vieram, né, posteriormente veio a mão de obra escrava com eles, e essa família, as famílias, elas se constituíram como famílias abastadas. Quem tinha escravo, que a mão de obra que existia era a mão de obra escrava, né? E a família, os escravos, eles não eram cidadãos. Posteriormente veio para o Brasil, porque os escravos eles davam muito trabalho. Os índios não se submeteram ao trabalho exigido pela colônia e foi preciso trazer migrantes europeus, né? Então, as primeiras famílias assim constituídas são as famílias de imigrantes que, através das colônias, se espalharam pelo Brasil e se formaram as primeiras cidades, através das primeiras colônias. E o Nordeste, especialmente o estado do Ceará, foi uma das últimas colônias no Brasil a se desenvolver. As colônias elas foram distribuídas através das capitanias hereditárias. E no estado do Ceará, nós vamos ver quem são esses capitães, quem são esses donos de terra. Esses donos de terras depois foram chamados de coronéis. Por quê? Porque a nossa colonização, nós tivemos poucos escravos, e a nossa colonização foi através da criação de gado e da criação gado para fornecer comida para os mineradores. O gado ia daqui para Pernambuco, para Minas. Então, as famílias se constituíram como a família dos coronéis ou a família dos senhores e as famílias dos pobres, que eram remanescentes dos migrantes que vieram e também da população indígena, que já tinha se misturado bastante, e dos escravos, né? Então, nós vamos ter as famílias e as crianças abandonadas no Brasil, a sua história é através, depois da Lei Áurea, quando essas famílias tiveram que sair, especialmente as crianças, se tornaram livres e elas não tinham mais a proteção da casa onde tinham os escravos, da casa grande. Então, com 10, 11 anos, elas saíam, elas buscavam ter uma vida livre e elas se constituíram das primeiras crianças abandonadas no Brasil, né? Então, a história do Brasil, é isso que eu quero dizer, é uma história de classe social, é uma história étnico-racial, é uma história de gerações. Então, no Brasil, nós vamos ver que as famílias, elas se compõem de famílias ricas, famílias pobres, famílias classe média, e os tipos de família vão tomando essas conotações, né? Então, não é aquela família, aquele modelo nuclear burguês, né? Que a gente pensava que existia. Então, as famílias no período colonial, como eu já falei, né? Eram constituídas de crianças e adolescentes. Elas eram crianças e adolescentes, elas não eram cidadãs e elas eram consideradas pessoas sem personalidade, né? Então, a partir de 14 anos é que elas apareciam. Elas, de 10 a 14 anos, elas eram aproveitadas como mão de obra, né? E elas foram
ser sujeito de direito muito recentemente, a partir da Constituição de 1988, né? É que as crianças foram consideradas cidadãs. Então, vocês vão ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai considerar a criança como um sujeito de direito, como cidadão, mas como sujeito de direito, mas um sujeito incompleto. Um sujeito que precisa de proteção do Estado, né? E como é que vai se dar a formação dessa família, o papel dessa família? Então, as famílias têm um papel econômico, que através dessas famílias, a família é o primeiro núcleo quando nós nascemos. Nós nascemos de homens e mulheres, né? E essa família, a família é o núcleo de apoio, é o núcleo de apoio das crianças. Infelizmente, no Brasil, a grande maioria das mulheres, elas têm os filhos, mas elas não contam com essa paternidade. Elas contam com o homem para gerar. A maioria das famílias no Brasil são famílias, a maioria das crianças no Brasil são famílias sem pais constituídos, né? Não, é tanto que há uma grande campanha de reconhecimento na luta pelo reconhecimento da paternidade, né? Mas nós não devemos achar que não tem importância a família, porque a família é importante para a questão emocional, a família é importante para a proteção da criança, a família tem que ser, a criança tem que ser abrigada. Numa família, no núcleo, tem que ter uma mãe que deu peito a ela, que deu a amamentação, a proteção, o carinho, né? O aconchego para a formação emocional dessa criança, né? E essa formação, para dar esse certo equilíbrio emocional, para ajudar essa criança a desenvolver, isso é importantíssimo, né? Por isso é que nós vamos lutar pelas políticas, para que haja, independente de ter essa família nuclear, que seja composta de pais, ou de mães, ou de duas mães, que nós vamos falar daqui a pouco, para que essa criança tenha um ambiente de desenvolvimento, de carinho e de segurança, que ela vai precisar disso para o seu desenvolvimento emocional e pessoal.